Que Deus te abençoe e que o Espírito de Deus venha abrir os olhos de todos aqueles que precisam estar com os olhos abertos e com os ouvidos desbloqueados. A Bíblia diz que um cego que guia um cego cai tudo dentro do buraco. Um cego que leva outro cego cai no buraco. Ambos cairão no buraco. O que é um cego que guia outro cego? É quando você está distante do Evangelho de Jesus. Você está com sua formalidade. Mas está muito longe da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que é operado pelo Espírito de Jesus Cristo, pelo Espírito Santo. É cego. Precisa acordar. No livro de Mateus, capítulo de número 15, versículo 6, olha o que diz a palavra do Senhor Jesus. Jesus falou para o judeu naquela época, está falando com a igreja hoje, para nós hoje. Que o Espírito de Deus que estava em Jesus, ele está na igreja hoje. Ele está no verdadeiro cristão hoje. O mesmo Espírito Santo. Diz assim: assim invalidaste pelas vossas tradições os mandamentos de Deus. Jesus falou para ele: vocês invalidassem os mandamentos de Deus por causa das suas tradições. E hoje mudaram ou não? Esses abençoados continuam mudando ou não? Sim. Quer que eu lhe diga uma? Quer que eu lhe diga uma? A Bíblia diz, o Evangelho de Jesus diz, que só há um mediador entre Deus e o homem. Jesus Cristo, homem. Timóteo 2,5, ou é 5,2. Não é assim? Mas uma religião, entanto, colocou outro mediador. Colocou uma mulher como mediadora para o homem. Só que ela não consegue fazer esse trabalho. Porque ela foi salva também pela morte de Cristo na cruz. Mas eles encontraram uma formalidade dentro da sua religião e colocou outra forma dos seus membros chegar até Deus. Só que é mentira do diabo. É mentira. Tudo que vocês colocar dentro de uma religião, dentro de uma seita, que não está com conformidade, o que Jesus Cristo falou é mentira do diabo. É mentira do diabo. Por que o diabo? Você está dizendo, pô, você só fala do diabo? Sim, eu vou falar de quem? A Bíblia tem duas coisas para falar. De Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Redentor, e Satanás, que tenta nos enganar. Pronto. Se você não quer saber de nada do diabo, é porque você já está sendo enganado por ele. Você não quer saber de nada dele. Você já está sendo enganado por ele. Como é que você vai saber de uma coisa que você não quer saber? Como é que você vai se defender de uma coisa que você não quer saber? É, irmão? Versículo 7, olha o que diz o versículo 7 do capítulo 15. Hipócrita, mentiroso, bem profetizou Isaías aos vossos respeitos. Isaías
tinha profetizado no livro de Isaías sobre os judeus, sobre o Messias que vinha e sobre os judeus. Aí Jesus diz: bem profetizou Isaías sobre vocês, ao vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim com a tua boca e me honra com a boca, com os seus lábios, mas os teus corações estão longe de mim. Hoje, isso acontece hoje. Tem uma religião aí que fala de Jesus, fala de uma senhora e fala de mais de 200 entidades. Dá, você entenda como você quiser entender. A Bíblia diz: onde tiver o seu coração está seu Deus. Você consegue estar com uma senhora no seu coração e estar com o Espírito Santo no seu coração ao mesmo tempo? Duas pessoas. A Bíblia diz que só pode ficar uma. Não fica duas. Ou você está cheio da senhora, ou você está cheio do Espírito Santo. De duas, uma. Você não pode ficar com dois ao mesmo tempo. É como a lei e a graça. Ou você tem a lei, ou você tem a graça. Ou você tem a graça, você tem a lei. Você não fica com os dois. Não pode ficar com os dois. Ou você está debaixo da lei, ou você está debaixo da graça de Cristo. Acabou. Precisa ser doutor para entender. Uma coisa ou outra você vai estar. Ou você vai estar do lado de Cristo, ou você vai estar do lado do pecado. Acabou. Não tem outra situação. Ou você está debaixo da mão do Senhor, ou você está sendo oprimido pela mão do diabo. Acabou. Depois da morte do seu corpo, a sua alma, depois do julgamento final, ou ela vai ficar com Cristo, ou a sua alma vai para o inferno junto com o demônio, como diz a Bíblia. Acabou. Se você não acredita no inferno, os espíritos estão lhe enganando. Se você não acredita no inferno e publica uma revista desmentindo o inferno, você já está sendo dominado, sua mente tendo um demônio. Por que você está? Porque a Bíblia fala tanto do céu como fala do inferno. E no livro de Mateus fala mais do inferno do que do céu. O inferno, ele é descrito nos livros do Velho Testamento. Já tem passagem falando sobre esse terrível lugar. E você distorce a palavra. Você pega uma revista e compra ela ou ganha, distorcendo, dizendo que é mentira. Você está sendo enganado por um demônio. Pelo espírito do erro, operando em você e na sua instituição, amado. Que Jesus disse que tem. Jesus disse que tem. Outro, os demônios disse que tem também. O demônio pediu a Jesus que não mandasse ele para o abismo. Porque ele sabe que tem um abismo. Hipócrita, mentiroso. Você diz uma coisa e faz outra coisa. Todas as formas de doutrinas que não têm origem nos ensinamentos de Cristo e dos apóstolos, não é de Deus, irmão. Não é de Deus. E acabou. As doutrinas da igreja de Cristo, para governar a igreja de Cristo na terra, o corpo de Cristo, está no Novo Testamento. Jesus deixou a doutrina da igreja, como ela deve andar. É isso? Olha o que diz o versículo 16 e versículo 11 e 12. Como não compreende que não vos falo a respeito do pão, mas vos guardai dos fermentos dos fariseus e dos saduceus? Jesus estava falando uma coisa, ele estava entendendo que Jesus estava falando de pão, que Jesus estava falando de pão físico, Jesus estava falando do pão do fermento deles, das doutrinas mentirosas deles.
Versículo 12. Então compreenderam que não disseram que se guardasse do fermento do pão, mas das doutrinas dos fariseus e dos saduceus. Hoje nós temos fariseus aqui. Nós temos doutrina demoníaca. Vou lhe dar uma doutrina demoníaca. Demoníaca. Vou dar uma para você. Um fermento demoníaco. Doar sangue, irmão. Jesus mandou que a igreja, todo ser humano, por um ato de amor, dê sua vida ao próximo irmão. Em primeiro João 3,16, Jesus diz lá, o Espírito Santo diz lá. Olha o que diz lá, irmão. Conhecendo o amor nisto que ele deu a sua vida por nós. Jesus deu a vida dele por nós. E nós devemos dar a nossa vida para o nosso irmão. É um mandamento, aqui é mandamento, irmão. Ordenança. Que nós devemos ter o amor ao seu próximo. Seja quem for. E se precisar o sangue, nós devemos dar, que o sangue é a vida da gente. Vida. E vem um ensinamento do inferno, dizendo que você não dê. Isso é de quem esse ensinamento, irmão? Me diga de quem é. E se você não consegue entrar nos seus ouvidos e tirar esse véu que está no seu rosto espiritual, quem está botando, irmão? Depois que você lê uma palavra dessa, irmão, e você continua a defender o ensinamento de Satanás, ou é de Deus, irmão? Deixa eu lhe dar outra, irmão. Deixa eu lhe dar outra. Pela hipocrisia dos homens que falam mentira, tendo categorizado as suas próprias condenações, proibindo casamentos, irmão. Irmão, uma instituição, irmão, hoje, que seus líderes, jovens, para ser líder nesse lugar, tem que fazer vasectomia. Isso é de Satanás, do diabo, quem é uma coisa dessa, irmão? Pegar um jovem de 25 anos, 25 anos, na flor da idade agora, fazer uma vasectomia nele, para ele não fazer filho. Acabou com a vida do rapaz. Que se ele não der certo aquela senhora casar com outra, e a mulher quer um filho, e agora? Isso é ensinamento de Deus, irmão? Isso é ensinamento de demônio. É o que é esse ensinamento, irmão? Esses fermentos estão aí. Outro ensinamento de demônio, irmão, está na Bíblia. De demônio. Eu estou falando que a Bíblia chama de demônio. Proibindo, irmão, certo tipo de alimento. A pessoa não come isso, não come aquilo para se santificar. É ensinamento do diabo. Está na Bíblia, irmão. Quem está dizendo aqui é a igreja de Cristo. Um líder da igreja dizendo a outro líder da igreja. O líder maior da igreja, depois da ressurreição de Cristo, que foi para o céu, o apóstolo Paulo está dizendo a Tiago, a Timóteo, perdão. Você quer ser mais do que Timóteo, mais do que Paulo? Mais do que o Espírito Santo está escrito aqui? Meu irmão, minha irmã. Você está fazendo isso no seu capricho, o problema é seu. Agora é ensinamento de um diabo. É o que é, irmão. Outro ensinamento de proibição de casamento entre homens e mulheres. É ensinamento de Satanás, irmão. Uma instituição que proíbe seu líder casar um com o outro, entre marido e mulher, é coisa do diabo. Você não quer aceitar. A doutrina da igreja de Cristo é deixar o homem, seu pai e sua mãe, e unirá sua esposa
a sua mulher. E o que Deus uniu não separa o homem. O que Deus uniu não é o que o cartório uniu, irmão. Diferente, irmão. Esses espíritos que eles trabalham dentro dessas instituições, espírito do próprio diabo, para fazer essas coisas, para confundir as mentes dos homens, que já está com a mente, como diz aqui, ó, pela hipocrisia dos homens que falam mentira, pela categorização da sua própria condenação. Esse povo, diz a Bíblia, que ele já está dentro da sua própria condenação, da sua própria consciência. Acorde. Não pense que todo caminho leva você ao céu, não. Só te leva você à sua salvação. É Cristo. Não é sua instituição, não é a sua religião, não é a sua organização. É Cristo. Não é senhora nenhuma. É Cristo. Jesus Cristo te abençoe e te guarde. Amém e amém.